Fala aí, Tricolada, tudo bem? Eu sou Alexandre Antônio e hoje a gente vai falar sobre essas convocações aí, principalmente a seleção olímpica, se prejudica ou não o Fluminense, tá bom? Mas antes disso, já peço para vocês deixarem um like, pra vocês curtirem o vídeo, tá? Compartilhar com os amigos, grupo de WhatsApp, pra rapaziada que é tricolor, você sabe que é tricolor, compartilha esse vídeo, tá? Comenta lá, fala o que gostou, o que não tá gostando, o que tá achando legal, tá? Porque a gente aprende com vocês, com conselhos de vocês, isso é bem legal, tá bom? Então vamos lá para o nosso assunto de hoje. Nosso assunto de hoje é a dona CBF novamente prejudicando a gente. Não sei se vocês se lembram, em 2005 o técnico Abel Braga, até em entrevistas ele fala isso. Ele cita esse vice-campeonato que o Fluminense teve em 2005. O técnico era Abel Braga, o Fluminense foi fazer uma final de Copa do Brasil contra o Paulista, um clube que muitos agora nem lembram a existência dele. Acho que não está nem na primeira divisão do Campeonato Paulista. O Paulista foi campeão da Copa do Brasil naquele ano, em 2005, em cima do Fluminense. O técnico era Abel Braga e tinham dois jogadores no meio de campo muito bons. Eles eram Arouca e Diego Souza. Por ironia do destino, o treinador da equipe da seleção brasileira sub-23 naquela época era o Diego Souza e o técnico era o René Weber. Vocês lembram dele? René, da década de 80, jogava no meio de campo do Fluminense. René Weber era o técnico da seleção do sub-23 naquela época. E esse treinador, ele convocou esses dois jogadores e desfalcou o time do Fluminense na final contra o Paulista naquele jogo. O que o Abel Braga até hoje alega que foi crucial para a perca daquela Copa do Brasil, hoje era para nós sermos bicampeões da Copa do Brasil, e não somos por causa desse jogo de 2005 que o Fluminense perdeu essa final, por causa desse desfalque desses dois jogadores que foram convocados para o Mundial daquela época. Então, desde 2005 a gente sabe muito bem que a CBF não está nem aí para a equipe do Fluminense, está disputando o campeonato, está disputando um título, uma Copa do Brasil, ou está disputando um descenso no Campeonato Brasileiro. Agora, em 2019, o Fluminense está brigando para não cair, e na 24ª e na 25ª rodada, o Fluminense vai ter que abrir mão de seus dois principais jogadores. Quais são eles? Caio Henrique e Alan. Caio Henrique, nosso lateral esquerdo, e Alan, nosso meio de campo, o cabeça pensante, um dos cabeça pensantes do nosso meio de campo. Nós vamos perder esses dois jogadores porque a CBF convocou os dois para um amistoso da seleção olímpica. Aí é complicado. Não tem como abrir mão desses dois jogadores. Principalmente o Fluminense é um elenco curto, não tem tão bons jogadores assim que você possa abrir mão. É um banco de reserva pobre. E o Fluminense vai ter que abrir mão desses dois jogadores, para esses dois jogadores jogarem um amistoso contra, se eu não me engano, Senegal e Nigéria, e que vai valorizar esses jogadores, pode usar essa tipo, mas é bom porque vai valorizar os jogadores, meus amigos. Caio Henrique e Alan, nem de jogadores do Fluminense são. Um é do Atlético de Madrid, outro é do Liverpool. E o Fluminense tem que pensar no agora. São 60 milhões que o Fluminense vai deixar de ganhar caso o clube seja rebaixado. 60 milhões. Então, eu não acho que nenhuma convocação, mesmo que agrada o jogador, que ele se sinta feliz de defender uma seleção brasileira, é mais importante do que você perder 60 milhões de cota de TV com um descenso. O Fluminense tem que pensar no agora, na crise que ele está vivendo, na preocupação, no prejuízo de ser rebaixado. Na 24ª rodada, que esses dois jogadores vão desfalcar o Fluminense pega nada mais nada menos que o Cruzeiro. Um dos clubes que o Fluminense está brigando para não cair na zona de rebaixamento. E na 25ª rodada, o Fluminense pega o Bahia, que é um clube difícil, um clube que é dirigido pelo Roger Machado, um elenco que é dirigido pelo Roger Machado, um time encardido, que ganhou do Vasco por 2-0 em São Januário, com São Januário lotado. E o Fluminense pode se dar o luxo de abrir mão desses dois jogadores? Você acha que pode? Claro que não. Mesmo que seja a vontade do jogador, seja um sonho do jogador, o Fluminense tem que pensar em si. Pensar que um descenso é prejudicial
e que eles fazem uma falta tremenda ao elenco do Oswaldo de Oliveira. Então a gente torce para que o bravo Mário Bittencourt vá à CBF, reclame com a CBF, mesmo sendo uma data FIFA, pelo menos ele tente a liberação desses dois jogadores, já que é uma seleção sub-17, não sei nem se conta como data FIFA, esses dois amistosos, se tem como a seleção olímpica abrir mão desses dois jogadores. A gente se sente orgulhosos e felizes por ter dois jogadores da equipe profissional, jovens jogadores sendo convocados para uma seleção olímpica, mas a gente sabe o prejuízo que o nosso elenco, o nosso time pode sofrer com esses dois, principalmente na 24ª e 25ª rodada. Um jogo lá no Mineirão, com o Cruzeiro brigando para sair de uma zona de rebaixamento. Já pensou? Daí a dona CBF me pega dois jogadores de uma equipe profissional do Fluminense, jogadores importantíssimos, no caso do Caio Henrique e do Alan. Convoca esses dois jogadores, mas não é para a seleção do Tite, não é para a seleção principal que está se preparando para uma eliminatória. Não, é para uma seleção olímpica, para amistosos da seleção olímpica contra a Nigéria e Senegal. Aí falta trato, falta compreensão da CBF, de ver a situação. A CBF não está nem aí em que lugar o Fluminense está na tabela, se está ameaçado de ser rebaixado, de tomar um prejuízo de 60 milhões, caso seja rebaixado. A CBF não está nem aí para isso. Se o dirigente não for lá, não se impor, não reclamar, não correr atrás dos interesses do seu próprio clube, a CBF está se lixando. Então, não são os dois jogadores que vão ser valorizados com uma convocação, com a seleção principal ou não, ou olímpica. São jogadores que já têm os seus clubes na Europa, estão emprestados ao Fluminense, já têm o seu valor. E o único que sai perdendo dessa história toda é o Fluminense Futebol Clube. É o seu torcedor, que vai ter que encontrar alguém para jogar na lateral esquerda, com uma qualidade inferior a de um Caio Henrique, ou do meio de campo, encarar um Ayrton na volância. Imagine, um Ayrton e Yuri na equipe titular do Fluminense, nesses dois jogos contra Cruzeiro e contra o Bahia. Complicado, né? Se o Fluminense não correr atrás, a gente não nem aí. E o Fluminense tem que se impor. O Fluminense tem que ir lá na CBF, cobrar, mesmo que não adiante, mas tem que botar uma posição, se impor, mostrar que não está insatisfeito com essa convocação. Então a gente conta aí que a nossa presidência, o Mário Bittencourt, se imponha, se ele corra atrás, que ele brigue para que isso seja revertido, porque a coisa já está difícil com os dois. Sem os dois fica pior ainda. Então, no nosso decorrer de história do Fluminense, a gente sempre sabe que a força política do Fluminense não é como era antigamente. Perdeu muita força política. E nessas horas de convocação, eles convocam sem pensar no prejuízo desportivo, no prejuízo dentro do campo da equipe do Fluminense. E basta quem? O presidente se impor, mostrar para os dirigentes da CBF que o Fluminense tem presidente, que o Fluminense é grande, que o Fluminense pode voltar a ter uma força política na CBF. Porque eu estou muito aborrecido, estou chateado, porque eu não gostaria de abrir mão desses dois jogadores numa situação tão difícil do campeonato e com tanta necessidade de um elenco estar completo. A gente não sabe, já pensou? Chega na 24ª rodada, na 25ª, que a gente tem o desfalque desses dois jogadores, e um outro jogador de muito mais importância do que eles, ou de igual importância, está machucado, ou está suspenso. Já pensou um Ganso machucado, ou suspenso contra o Cruzeiro, ou contra o Bahia, um Nenê? Pô, aí o prejuízo será maior. Você já sabe que você está sem Alan e está sem o Caio Henrique. Daí chega lá na 24ª rodada, outro jogador mais importante ou de tamanho e valor está suspenso ou está machucado. Daí tu vai com o time todo quebrado lá pro Mineirão. Fluminense, olha para você, cuida da sua vida, porque ninguém está preocupado contigo.
Ó, Fluminense, como lá em 2005 a CBF não estava nem aí para você e convocou o Diego Souza e o Arouca e desfalcou você numa final de uma Copa do Brasil, a CBF não está nem aí para você agora que você está brigando para não cair. A CBF não está nem aí se você vai perder 60 milhões no ano seguinte caso você for rebaixado. Mas a torcida está preocupada. O dirigente do Fluminense precisa estar preocupado e brigar pelos seus interesses lá na CBF. Marca lá, bota sua bandeira lá, marca o seu ponto lá. Vá lá, reclama. Mesmo que não adiante. Mas pelo menos você deixou sua queixa firme e veemente de que está se sentindo prejudicado pela convocação desses dois jogadores. Porque eles vão fazer muita falta na 24ª rodada e na 25ª rodada desse Campeonato Brasileiro tão difícil pra gente. O Fluminense não tem um elenco muito grande não, presidente, pra gente abrir mão desses dois jogadores. A gente pede aí e torce para que o Fluminense não perca esses dois importantíssimos jogadores para a 24ª e 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, porque os dois vão fazer uma falta tremenda. Rapaziada, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado mesmo. Já conto com vocês no próximo vídeo. Continue assistindo aí o canal Tricolada, que a gente fica muito feliz com a presença de vocês. E eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre essa convocação, se você concorda ou se você não concorda, se o seu grau de indignação com a CBF é o mesmo que o meu, ou até maior. Tá? Bota lá, comenta lá no final lá do vídeo, comente e diga a sua opinião, porque eu quero saber também. Tá bom, rapaziada? Uma saudação tricolor para vocês, um abração. Fluminense forte, unido, juntos, andando juntos para um Fluminense melhor, sempre, sempre. Um abração.